professor, quando ensina, espera-se de um bom professor que ele vise, objetivo ser o mais claro possível para que o conteúdo que ele vai passar seja assimilado aos outros. Eu lembro quando nós estudávamos, quando eu estudava assim, né? A gente sempre estuda. Quando a gente estudava, sabe, né? Ensino fundamental, médio, na época era chamado com outros nomes, né? Mas a gente não fala para não revelar a idade. Aí claro, quando a gente tirava uma nota ruim, em algumas matérias assim, não que acontecia comigo, mas quando alguém da turma tirava uma nota ruim, a desculpa que ele dava para a mãe era assim: mãe, mas ó, a gente já chegava contando assim, né? A gente não, quem é mal na prova, né? Chegava contando assim: ó, teve uma prova, todo mundo foi ruim, todo mundo foi mal, não é? Você já conta assim, para amenizar um pouco. E tinha aquele estigma, assim, não sei se era com vocês assim também, mas tinha aquele estigma de que se todo mundo foi mal, a culpa não é da aluna, a culpa é do professor. Porque uma coisa é uma ou outra pessoa ir mal, mas se todo mundo vai mal, se ninguém entendeu, o professor é o grande problema. Porque o professor visa sempre ensinar, esclarecendo o conteúdo. É sempre o objetivo de realmente passar e fazer com que as pessoas compreendam. E por isso ele vai optar por métodos corretos de ensino, ele vai optar por uma boa didática, ele vai optar por maneiras de fazer com que o seu ensino seja eficaz ali nessa transmissão. Mas Jesus era um professor distinto. Ele era um mestre diferente. Ele usava métodos diferentes, ele tinha um objetivo diferente com este método, e por isso, diante desse método, ele tinha lições diferentes para passar aos seus discípulos. Abram as Bíblias em Marcos, capítulo 4. Chegamos no terceiro grande bloco do livro de Marcos. Recapitulando, lá no capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 13, o servo perfeito está sendo apresentado a este mundo por meio do testemunho de João Batista, por meio do seu batismo, por meio da sua tentação. Ele está sendo apresentado. Do versículo 14, lá do capítulo 1, até a última mensagem que nós vimos na semana passada, até o versículo 35 do capítulo 3 de Marcos, que é o evangelho que estamos estudando. Agora este servo vai comissionar, vai chamar para si aqueles que vão andar com ele. E aí nós vimos neste bloco todo que ele se afasta da multidão, ele se afasta dos judeus, inclusive agora, chegando neste ápice, ele se afasta da sua própria família, que achava que ele estava doido, e se aproxima dos discípulos. Os discípulos são sempre contrastados com a multidão, contrastado com os judeus. A ideia é de mostrar que Jesus vai caminhar com os discípulos, mas ao mesmo tempo há um recado para os discípulos no versículo 35, foi o último versículo que nós vimos, fechando este bloco, dizendo: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, a multidão estava lá para querer comida, para querer milagre, para ver as maravilhas, não queria fazer a vontade de Deus. Os judeus estavam lá para questioná-lo, os judeus estavam lá para ir contra o ensino deles, não estavam ali para fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, estavam se opondo à vontade de Deus. Inclusive, acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebub. Mas com esta frase, Jesus está olhando para os discípulos e fala assim: e vocês? E vocês? Porque, na verdade, quem é filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Nós enfatizamos muito, como devemos enfatizar, e o que a Bíblia apresenta em outras partes, é que a salvação é sempre por causa da graça de Deus, que é a que, de fato, nos salvou por meio da fé, no momento em que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas as evidências da fé são tão importantes quanto a fé em si. Há muitos que, mas um dia, quando eu tinha lá meus 14 anos, eu lembro que eu tomei uma decisão. Mas dos 14 até hoje, ele
nunca cresceu no evangelho, ele nunca deu a Bíblia, ele nunca orou, ele não frequenta igreja, ele não deu nenhum fruto, a gente olha e fala assim, opa, parece que alguma coisa está estranho nisso tudo. Porque Jesus diz, aquele que é a minha família, aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus. E agora Jesus, com estes ensinos que começam no capítulo 4, vai mostrar para a gente o que é fazer a vontade de Deus. Qual é a tarefa básica ou o que se espera daqueles que agora querem ser seus discípulos e se colocam debaixo da submissão da vontade de Deus. Versículo 1 do capítulo 4 começa assim. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar, lugar que ele gostava de estar. Nós já vimos isso. Estava sempre à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve de entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Veja que nós já vimos lá no capítulo 3 e no versículo 9, lembra que o texto diz assim, por causa da multidão ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. E eu lembro que eu mostrei para vocês que o tempo verbal aqui sugere que ele começou a pedir isso para os discípulos. A ideia de sempre deixem preparado, como traduz a RA, um barquinho. Porque as multidões estão se aflorando, e pressionando, e comprimindo. E por causa da multidão, agora ele usa o capítulo 3, não fala para que ele queria um barquinho, porque a ideia aqui era só mostrar que ele estava, lembra, naqueles 3 movimentos, se afastando da multidão. Mas agora o capítulo 4 vai mostrar que, embora ele se afasta da multidão, ele não para de ensiná-la. Ele continua ensinando essa multidão, usando este barco, uma espécie de púlpito. Imagina que chique, né? A multidão na praia ali, e Jesus Cristo num barco, claro que não devia ser muito estável, né? Mas ele no barco, ensinando toda a multidão. Veja que o texto faz questão de fazer uma separação enfática entre Jesus e a multidão, mas depois vai mostrar que a separação não é só entre Jesus e a multidão, porque ele está sozinho, mas não está sozinho depois. Vocês vão ver isso. O texto, Jesus está sozinho, mas ele não está sozinho. Mas justamente para mostrar esse distanciamento que há entre aqueles que estão só ali curiosos, ouvindo os ensinamentos, aqueles que gostam de frequentar a igreja, aqueles que gostam de buscar uma certa espiritualidade, aqueles que gostam de ler a Bíblia de vez em quando, daqueles que de fato devem fazer a vontade de Deus. Então o texto é bem enfático, dizendo, o barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Veja que há uma repetição daquilo que já foi dito, que, lembra, como eu já disse para vocês aqui, toda vez que há uma frase ou uma expressão na Bíblia que parece não fazer tanta importância assim, uma mera repetição ou algo assim, abre os olhos, porque o autor quer enfatizar algo com isso, ele quer destacar algo com isso. As palavras da Bíblia não são jogadas ali ao vento, como alguém que não sabe escrever e está aprendendo, né? Quando eu fazia português, o professor ficava lá, está repetido demais, está muito repetitivo, os sinônimos. Os escritores bíblicos fazem isso de propósito. Eles estão querendo dar uma ênfase, mostrando, Jesus foi para o barco, a multidão ficou na praia, e todo o povo estava na praia, e Jesus estava no barco. Há uma diferença entre o mestre e aqueles que ele vai ensinar. Com isso, Jesus está se colocando aqui, a partir do capítulo 4, numa posição de um ensinador, de um mestre, de um rabi. Até então, o que nós temos, as pessoas estavam, inclusive, maravilhadas, a gente já viu isso, com o ensino de Jesus, com a doutrina de Jesus, lembra? As pessoas ficaram maravilhadas. Mas esse ensino, essa doutrina, na verdade, foi milagres, foi expulsão de demônios. Lembra que eles ficaram maravilhados? Mas Jesus nunca proferiu um discurso, um ensino aqui ainda no livro de Marcos. O que eles ficavam maravilhados com essa doutrina é essa autoridade que ele tem, como ele ensina assim, expulsando demônios, fazendo milagres, fazendo todas essas coisas que ele faz. Mas agora não. Agora Jesus se coloca num púlpito, no barco, se afastando da multidão, dizendo, eu sou o mestre e vocês agora vão aprender. Jesus se coloca na posição de um rabi, de um professor. Agora nós vimos na mensagem com Ulisses, como era basicamente o ensino dos rabis naquela época, dos mestres judeus. Lembra? Era um ensino bem maçante. Eles liam um trecho do Antigo Testamento
e ficavam citando ad infinitum um monte de comentaristas, de rabinos do segundo século ali, antes de Cristo, chamado ali dos judeus do segundo templo, que desenvolveram aquela Torá oral, que era um comentário oficial dos judeus sobre a Torá. Então eles ficavam citando porque a autoridade estava neles, naqueles rabinos que comentaram sobre a Torá. Então imagine, alguém vem aqui, lê um trecho, pega uma pilha de livros e vê cada comentarista, o que esse comentarista fala. É mais ou menos isso que eles faziam. Jesus foge daquilo que é o tradicional. Jesus foge do método usual de ensino. Jesus não vai fazer nada aqui, algo tão novo, embora não fosse o comum para aquela época. Nós temos no Antigo Testamento algumas parábolas, mas são raras, são poucas. Jesus contou praticamente 40 parábolas durante seu ministério. 1/3 dos escritos de Jesus, sobre Jesus, das falas de Jesus, são parábolas. Veja, a ênfase que ele dá para esse método de ensino, e isso não era comum naquela época. Nós vamos ver o porquê ele usava esse método incomum. Mas veja, se Jesus quisesse ser um rabi, um mestre, que fosse louvado naquela época, ele não ia optar por este método de ensino. Ele ia optar, obviamente, por aquele método que era o mais corrente ali, em que as pessoas iam olhar e falar assim, esse daí fez técnicas de oratória. Esse sabe falar em público. Olha, veja que ele segue as regras que nós usamos aqui, os judeus, os rabis, segue as regras de oratória. Esse sabe realmente o que está falando, ele sabe as regrinhas e tudo mais, mas Jesus foge de tudo isso. E o que ele faz, então, como um método de ensino? Ele conta uma história. O texto diz assim, no versículo 2. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Antes da gente entrar na parábola em si, porque a primeira parábola do Evangelho de Marcos, a parábola é uma palavra grega que significa colocado ao lado de. Toda vez que você vira uma parábola nos evangelhos, saiba que é uma história que está sendo contada para colocar ao lado de, e ao lado de uma verdade a ser ensinada. A história em si, quer seja verdadeira ou não, quer tenha ocorrido ou não, muitas delas provavelmente não são aquelas histórias reais em si, mas são histórias da vivência do povo ali. Histórias que eles conseguiam visualizar no seu dia a dia, da cultura deles. Então Jesus conta histórias que as pessoas conseguiam lembrar e visualizar, mas na verdade para colocar ao lado do que ele de fato queria ensinar. Essa é a parábola mais fácil para pregar. Aí por isso que eu peguei ela para pregar. Brincadeira, mas é a parábola que tem a interpretação logo depois. Mas aqui é um jogo de 4 parábolas, e as outras 4 não têm a interpretação logo depois. Mas Jesus, obviamente, está nos dando, com isso, a chave hermenêutica, mostrando para a gente como deveríamos entender as parábolas. E, de fato, há muita bagunça no entendimento de parábolas, e como esta é a primeira, eu quero mostrar para vocês como, quando vocês estiverem lendo em casa também uma parábola, deveriam interpretar parábolas. Então, Jesus diz assim, versículo 3, ouçam, eu vou ler até o versículo 8, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Rapidamente, algumas lições sobre parábolas. A parábola, então, ela é dita, ela é um conto que era vivo naquela época, era da cultura daquele povo, mas era algo que era dito que não visava detalhes ou suposições, ou não era aqueles contos para você se aprofundar, era para trazer lições simples ao povo. Vocês vão ver na interpretação que há 2 grandes lições dessa parábola. E eu já vi gente conjecturando, por exemplo, mas
um semeador, quando sai a semear, ele cava ali, já fizeram, não sei se já participaram disso daí, mas já plantei algumas coisas. Você não plantou? Né? Ó, se eu disser hoje, né, plante uma árvore, viraliza, porque tá na moda, né? Plante uma árvore, é bonito isso, né? Então quem plantou, você consegue acertar o buraquinho ali. Eu já vi gente questionando, falou, pô, mas esse era um semeador descuidado, porque ele jogava semente e estava vendo que estava caindo ali, ou porque ele não voltou e pegou as sementes que caiu fora e tentou recuperar. Aí, sabe, começa a extrapolar e começa a ir longe na parábola, dizendo assim, ó, calma, calma, calma. Deus não está preocupado com nada disso. Ele não está querendo mostrar que o semeador era alguém despreparado ou despreocupado. Ele só está querendo dizer, essas coisas acontecem. Isso acontece. E isso tem uma lição pra gente. Ponto. É só isso. Então, parábolas geralmente não tem um grande ensino, uma grande lição por trás. E não tem lições nesses detalhezinhos, nessas coisas assim que acontecem. Sabe, lembra da parábola do samaritano? Que o bom samaritano ali que cuida daquele doente que estava ali. Aí a pessoa fala, ó, o azeite que ele usa simboliza isso, o lugar onde ele deixou para ser cuidado simboliza isso, do que você simboliza isso. Aí vai colocando detalhes, e pede a verdadeira lição ali da parábola. O que a parábola realmente está ensinando, está dizendo. Então, parábola tem uma ou às vezes duas grandes lições por trás, uma grande moral por trás. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, Jesus só está dizendo, tá, contando o que na verdade é o óbvio. E, aliás, o versículo 3, é escrito mesmo de maneira óbvia, assim. O semeador saiu a semear. Há uma repetição da palavra aqui que parece assim, se ele é o semeador, o que se espera dele? Que ele vai semear. Você fala assim, ó, o semeador saiu a pintar. Mas espera aí, então, ele não é um semeador, é um pintor, estava lá pintando. O semeador sai a semear. Mas veja, essa obviedade é justamente para resgatar o versículo 35, dizendo sobre a vontade de Deus. Um discípulo faz a vontade de Deus. Assim como um semeador semeia. A obviedade é justamente para dizer o que se espera de um discípulo do servo aqui, o que se espera de um discípulo de Jesus? Que ele haja como um discípulo, que ele faça a vontade de Deus. O que se espera de um semeador? Que ele saia a semear. Então Jesus está pintando um quadro agora desses discípulos que fazem a vontade de Deus, dizendo, assim como um semeador sai a semear, o discípulo vai começar o seu ministério, começar a sua vida. E aí esse semeador que sai a semear, obviamente, porque se ele é um semeador, ele vai jogar sementes. Veja que, mais uma vez, o texto diz que ele joga a semente. A responsabilidade deste semeador, ele é um semeador porque ele joga a semente. Ele não é um semeador porque a planta brotou ou não. Percebe? Ele não é um semeador porque deu certo ou não. Ele é um semeador porque ele jogou a semente. Quem joga a semente é um semeador. É isso que o texto está enfatizando. Está querendo dizer, a tarefa do semeador é semear, jogar a semente. Todo o restante não depende dele. Não depende dele. Claro, né? Se for um lugar com pouca água, ele vai ter que regar, ele vai ter que fazer algumas coisas ali adubar. Mas no fim das contas, o processo todo depois disso não depende dele. Jogar a semente depende dele. Isso é tarefa do semeador. Agora, o que vai acontecer depois? O semeador sai de cena. Veja que a única tarefa aqui do semeador é enquanto o semeador lançava a semente no versículo 4. Depois ele some. Cadê esse semeador aqui? Só fala aonde as sementes caíram e quais foram as consequências de cada semente por causa de cada terreno. Mas ele some de cena, dizendo que a tarefa dele é semear, lançar a semente. Talvez seja uma das parábolas mais conhecidas. Nós temos 4 terrenos, 4 possibilidades dessas sementes que caem. O versículo 4 continua. A parte dela caiu à beira do caminho. Então, imagina que tinha lá o suco de terra escavado, caiu à beira do caminho, ficou fácil para as aves irem lá e comerem essas sementes. Algumas caem em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram
e secaram porque não tinham raiz. Outra parte cai entre os espinhos, esses espinhos crescem, sufocam as plantas, de forma que ela não dá fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Então, essa é a visualização que temos que ter. Agora, há um interlúdio interessante aqui, porque antes de vir a explicação da parábola em si, Jesus vai mostrar o objetivo pelo qual ele usa esse método. Então, se Jesus é um professor, um mestre que usa um método distinto, ele também é um professor que tem um objetivo distinto com este método. Lembra? O objetivo de todo professor é fazer inteligível. É fazer, de fato, compreensível, que as pessoas entendam o que está sendo ensinado. Agora, as pessoas chegam e dizem assim, primeiro, dá essa nota no versículo 9, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, que é uma nota de atenção, já aconteceu algumas vezes em Marcos. Aí, versículo 10 diz, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Aí está o versículo que é esquisito. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os que estavam com ele, então não estava tão sozinho assim. Mas esse sozinho não é a solidão, o solitário, que ele estava realmente só. É para enfatizar que ele não estava mais com a multidão. Então, lá no comecinho, a distância que se cria entre o mestre e a multidão é entre o mestre e a multidão, mas não entre os discípulos. Os discípulos não estão contados entre as multidão. Os discípulos estão com Jesus, porque quando ele está só, sem a multidão, os discípulos 12 e aqueles que estavam com eles, a gente sabe que tinha mais gente seguindo Jesus, ele selecionou 12 para serem apóstolos, mas tinham outros seguindo, esses estavam próximos ali de Jesus. E aí eles começam a perguntar, fazer perguntas acerca das parábolas. Pela resposta de Jesus, obviamente, a primeira pergunta deles provavelmente foi: por que se ensina por parábolas? Por que este método não tradicional? Por que usar um método diferente dos outros? E veja o que Jesus diz, a resposta dele no versículo 11. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou, e aqui também é muito importante para a gente: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Veja que o objetivo de Jesus ao usar esse método não é ser inteligível às pessoas. Jesus faz uma citação aqui de Isaías capítulo 6, e Isaías é aquele que tem o ministério mais já dado ao fracasso aos nossos olhos. Quando Isaías é chamado ali no capítulo 6, e ele diz: eis-me aqui, aí Deus chega e fala assim: então agora você vai proclamar, e você vai proclamar, mas ninguém vai acreditar. Ninguém vai crer na sua mensagem. Acho que qualquer um chegaria para Deus e falaria assim: então para que falar? Para que eu vou proclamar se ninguém vai acreditar? Para que eu vou dizer se no fim das contas ninguém vai dar crédito à minha pregação? Que é um dos versículos de quem deu crédito à sua pregação, quem ouviu a palavra. Por que eu vou falar então? Mas logo a gente vai para Isaías para ver a importância dele proclamar mesmo ninguém crendo, porque parece que ninguém vai crer. Mas Isaías, e a reverberação de Isaías, não é à toa que é citado esse texto aqui, tá? Vai mostrar que de fato alguns creem por causa dessa mensagem. Agora, muitos entendem aqui que a distinção é assim: Jesus falou por parábolas porque os fariseus não entenderiam as parábolas. Muitos pensam isso. Então assim, Jesus optou por este método porque ao fazer isso, os fariseus iam ficar assim: que história é essa que ele está contando? Que enigma é esse? E não entenderiam. Mas veja, não é isso que o texto diz. O texto diz assim: a vocês, aos 12, aqueles que estavam com Jesus, foi dado o mistério do reino de Deus. Vocês vão conhecer esses mistérios. Vocês vão entender o reino de Deus. Mas aos outros, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Só que lá no versículo 13, Jesus diz:
vocês não entendem essa parábola? Então não é só os fariseus que não estavam entendendo a parábola, os discípulos, 12, também não estavam entendendo a parábola. Então a diferença não é os judeus, os fariseus ali, a multidão e tudo mais, não ia compreender e os discípulos iam compreender a história. A ideia não é essa. A ideia é, Jesus está dizendo, eu estou usando um método que não é famoso, um método que não é o método vigente, para justamente as pessoas olharem para mim e dizerem, esse não é um mestre digno de ser seguido. A ideia é muito mais o método em si do que o conteúdo do método, porque no conteúdo em si, ninguém estava entendendo, porque era uma coisa nova, uma parábola, mas está contando uma história, o que tem a ver? Por que semeador? Quer dizer que a gente vai agora começar a lançar semente? O que tem a ver isso? E se você olha no Evangelho de Marcos, os discípulos estão sempre com essa dificuldade de entender. Lembra? Cuidado com os fermentos dos fariseus. É porque a gente não trouxe pão. Tem nada a ver com isso. Estou falando da doutrina. Então os discípulos estão sempre com dificuldade de entender. Mas os discípulos é aqueles que, pelo menos, ao ouvirem uma parábola, não rejeitam o ensino porque vem de um método simples, de uma história corriqueira do dia a dia, e não como os mestres da lei ensinavam. É aqueles que já entenderam quem Jesus é, ou estão no processo de entender, e por isso, mesmo diante de um método simples, mesmo diante de um método que talvez fosse rejeitável naquela época, eles ainda iam prestar atenção no que Jesus estava dizendo. Eles não entenderam. Jesus teve que explicar para eles essa parábola. Porque não era comum, eles não estavam acostumados a ouvir histórias que tinham verdades por trás e tudo mais. Jesus teve que explicar. Eles não entenderam como os outros, mas para eles, para aqueles que fazem a vontade de Deus, é dado conhecer dos mistérios. Isso é muito interessante porque algumas verdades bíblicas são muito óbvias. As pessoas aí dizem assim, você é pecador, você vai para o inferno. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Você precisa crer nisso. Veja, é aquela mensagem enigmática, é aquela mensagem que a pessoa fica assim, o que tem nas entrelinhas? O que tem por trás disso? Não é enigmático. É uma mensagem óbvia, uma mensagem até clara demais. Tão clara que há crianças que se convertem. É uma mensagem assim, não é nada oculto. Então a diferença não é o conteúdo da mensagem em si. A diferença é aqueles que dizem, opa, se Deus disse isso, eu vou ouvir com atenção, eu vou dar crédito a isso. E outros dizem assim, mas isso você está tirando da onde? Da Bíblia? Um livro cheio de erros? Um livro como qualquer outro? Claro que existe a iluminação do Espírito Santo, a vivificação do Espírito Santo nesse processo todo, a gente sabe disso, mas veja, a grande diferença não é o conteúdo em si, porque o conteúdo em si, quantas pessoas eu já não evangelizei que me disseram assim, eu entendi toda a proposta cristã. Eu entendi. Vocês creem que os homens são pecadores, vão para o inferno? Assim, ele repetia ipsis literis tudo que você está falando. Exatamente, tudo, igualzinho que você está falando. Repetia tudo. Mas eu acho que não faz sentido, eu acho que eu não vou crer nisso. Acho que não é digno de crédito isso que eu estou falando. Veja, a ideia não é compreensão, entender a mensagem. A ideia é internalizar a mensagem, obviamente, pela iluminação do Espírito Santo, que nos capacita a entender e acreditar nesta mensagem. Então a diferença aqui não é meramente, eu vou contar por parábolas porque eu vou contar enigmas que ninguém vai entender, mas depois eu revelo para vocês quando a gente estiver aqui em off e vocês vão entender. Não, o ensino era simples justamente para ser acessível para todo mundo, mas simples o suficiente para afastar aqueles que gostariam de um Cristo que viesse ser o grande libertador do Império Romano. Mas como assim um Messias que está contando parábolas? Histórias sobre sobre semeador, né? Histórias de semeador. A gente quer um Cristo que assim, venha e derruba esse Império Romano. É isso que a gente quer. A gente não quer alguém que está aí, fica contando histórias em cima de um barquinho. Veja, então, é simples o suficiente para todo mundo entender, mas simples o suficiente para afastar aqueles que gostariam de um Cristo que viesse resgatar do Império Romano. Dá uma olhada agora em Isaías. Vamos para essa citação ali do profeta Isaías, lá no capítulo 6. No versículo 8 de Isaías, capítulo 6.
texto diz assim: então ouvi a voz do Senhor, Isaías, dizendo, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Aí Deus disse, então, né? Ele disse, vá e diga a este povo, ainda que vejam... Opa, desculpa, eu fechei aqui Isaías e voltei para Marcos. Tirei o dedo, fechou sem querer. Deixa eu abrir outra vez Isaías. Aqui. E diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Veja, Isaías nos questiona, então por que pregar? Porque ele já se dispôs e disse, eis-me aqui. E o semeador semeia, lança semente. É como Jesus estivesse falando, lança semente, todas vão cair à beira do caminho. Aí você fala, mas para que então lançar semente? Porque você é um semeador. E o semeador lança semente, independente de onde ela vai cair. Sua tarefa não é ficar se preocupando com o tipo de solo que ela vai alcançar. A tarefa do semeador é semear. Isaías entendeu isso. Ele diz, eis-me aqui, então eu vou proclamar. Ninguém vai entender. E ele não fala assim, então por que proclamar? Ele diz, até quando, Senhor, isso vai acontecer com o meu povo? Até quando vem esse endurecimento do povo de Israel? Até quando isso vai acontecer? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas, aí vem a palavra de graça de Isaías, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Deus está falando para Isaías, pregue. Toda essa geração não vai crer. Vocês vão para o cativeiro, vão perecer ali, mas continue pregando. Porque a santa semente continua. O tronco pode ser derrubado, mas aquele toco que sobra quando você derruba é a santa semente. É o remanescente que ainda crê nas verdades do Evangelho. E é exatamente isso que acontece aqui. Jesus está dizendo por parábolas para toda a multidão não crer, porque se ele falasse daqueles ensinos como um grande mestre, a multidão ia crer, mas ia crer num Jesus libertador, num Jesus diferente da proposta que Jesus veio fazer, que era um servo morrendo para nos salvar. A crença ia estar deturpada, e Jesus disse, então, é para que eles não se convertam, não é esse tipo de crença, não é esse tipo de fé, mas a vocês, o remanescente fiel, os 12, aqueles discípulos estão lá com eles, a vocês, a santa semente, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Versículo 13, então Jesus perguntou, vocês não entendem essa parábola, como então compreenderão todas as outras? E aí ele vem então agora explicar para os discípulos a lição da parábola. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Veja que a explicação agora da palavra traz lições simples, traz lições óbvias, as lições assim, não é aqueles detalhes, aquelas coisas ocultas que ninguém entenderia. São lições que dá para se deduzir de uma história dessa.
Simplesmente quando ele diz, o semeador é aquele que semeia a palavra. Logo, se você só tivesse essa frase com você, talvez você já voltaria para a parábola e disse, então, ok, a parábola foi semeada, a palavra foi semeada em solos, cada um teve uma... Percebe, não é aquela coisa oculta, não é um ensinamento todo diferente e lá misterioso e tudo mais. Não, são ensinamentos simples. E essa é a característica da parábola. Mas ensinamentos simples e ao mesmo tempo profundos. Primeiro lugar, mais uma vez, versículo 14 diz, o semeador semeia a palavra. Onde mais ele aparece aqui na explicação da parábola? Em nenhum lugar. Tarefa do semeador continua sendo semear. Mas se a tarefa do semeador é semear sementes, a tarefa dos discípulos, a tarefa daquele que faz a vontade de Deus é semear a palavra. Essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é garantir que vai crescer, vai brotar, vai frutificar, é fazer essas coisas? Não. Nossa tarefa é semear a palavra. A nossa tarefa é julgar que tipo de solo está diante de nós? Não. A nossa tarefa é semear a palavra. Essa é a tarefa do semeador. Semeie a palavra, mas garanta que você está semeando a palavra. Porque tem gente semeando um monte de coisa por aí. E dizendo ainda que Deus disse um monte de coisa que Deus não disse. Achando que Deus que está semeando a palavra. Tem pessoas aí enchendo a autoestima das pessoas. Esses coach da vida, dizendo que você é importante. Você é a fraqueza de Deus. Deus é ao centro. Sabe? Acha que está semeando a palavra. E cobra uma grana boa para assistir. E lota ainda. E tem fila de espera para entrar nesses... E tá lá. Acha que está... Até abre a Bíblia. De vez em quando abre a Bíblia, acreditam? Abre a Bíblia. Lê até versículos de vez em quando. Lê versículos. Mas não está semeando a palavra. Não é essa palavra. Não é isso que a palavra diz realmente. Então, a tarefa do semeador é lançar a semente. Mas garanta que você não está lançando pedras. Garanta que você está lançando a semente mesmo. Garanta que você está falando do evangelho puro e verdadeiro. Garanta que você está fazendo a sua parte. Aí sim, descanse. Porque todo o restante não depende de você. Isso depende de você. E ai de nós, se lançarmos pedras ao invés de semente. Ai de nós se lançarmos um falso evangelho. Nossa tarefa é lançar a palavra. Esses 4 terrenos, então, Jesus vai contar aqui 4 possibilidades da recepção ao evangelho. A primeira é aquele, então, plantada, jogado à beira do caminho, é aquele que ouve a palavra, logo a ouvem, aí Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Veja aqui, mais uma vez, parábola não é assim, como isso acontece? Como alguém ouve, Satanás tira, e como... A ideia não é essa, a ideia é só dizer, não foi para frente. Você fez a sua tarefa, mas não vingou, foi para o beira do caminho. Satanás foi lá, interviu e não foi. Ok? Essa é a ideia de dizer isso. Veja que Jesus já se opôs ao reino de Satanás em Marcos, deixou bem claro isso no Evangelho de Marcos, e agora ele está mais uma vez dizendo, essa tarefa de Satanás, ir contra aqueles que semeiam a palavra, e contra os planos de Deus. A segunda, aquele que é semeado em terreno pedregoso, é aquele que logo a recebe com alegria. O cara está empolgado, ele ouviu, recebeu com alegria, mas o terreno é pedregoso, não cria raiz. E aí, por não criar raiz, o texto diz que vem alguma tribulação ou perseguição. A palavra tribulação é uma grande pressão. Ele é pressionado, ele é atribulado, começa a vir as dificuldades, começa o pessoal a dar uma risada dele, lá começa a deixar ele de escanteio na faculdade, o pessoal do trabalho começa a zoar com ele, ele fala assim, quer saber? Esse negócio não está dando certo, eu vou abandonar isso daqui. E aí ele sai. Terceiro terreno, outros, aqueles que estão entre espinhos, é aqueles que também ouvem a palavra, mas começam a chegar as preocupações desta vida. A palavra aqui literalmente são as ansiedades desta vida. E da onde vem essas ansiedades da vida? Ele continua dizendo, o engano das riquezas e os anseios, e a palavra aqui é desejo forte, e os desejos por outras coisas. Por que é o engano das riquezas? Lembra que a gente falou hoje na escola dominical sobre isso?
Porque as riquezas é aquilo que aparentemente facilita a vida de alguém, mas que no fim das contas só traz mais preocupação, só traz mais aflição, só traz mais problema. É só ver aquele que ganha na Mega Sena não pode mais sair na rua como saía antes. Você começa a ficar muito rico, você já tem que contratar um segurança, porque agora você corre risco de sequestro, você corre risco de problemas. Daqui a pouco você está muito rico, você está viajando para tudo quanto é lugar do mundo, mas esqueceu que você frequenta uma igreja. Aí essa vida começa a consumir, essa vida começa a te encher, essa vida começa... E quando você percebe, fala, eu era cristão, né? Eu esqueci que eu era crente, né? O que o crente faz mesmo? O crente lê a Bíblia, ora, né? Porque é tanta coisa, tantas empresas, é tantas viagens, é tantos carros, é tanta coisa que eu preciso preocupar, sabe? Essas ansiedades, essas aflições da vida, que no fim das contas a riqueza é um engano. Veja, riqueza em si não é um problema nas escrituras, ok? Mas cuidado, pode ser um engano na vida de muita gente. A gente acha que se eu for rico, minha vida vai ser fácil. Nossa, vai ser... Às vezes pode ser um engano. Então essas preocupações, esses desejos sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Alguém parou de orar, ler a Bíblia, ir na igreja. Não dá tempo de fazer essas coisas. A vida é tão cheia, a vida é tão carregada de coisas que não sobra tempo. Mas aí tem o remanescente, tem aquele solo, o último lá, versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na. A ideia, recebem, tomam para si como verdade realmente. E esses sim dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E essa ideia de uma colheita de 30, 60 e 100 por um, ao mesmo tempo que mostra a diversidade, a possibilidade, né? Não é porque alguém deu, uma flor deu, uma árvore deu 30 frutos e a outra deu 100, então assim, só essa deu certo, a outra não. Não, também deu certo, mas são crescimentos distintos. Mas ao mesmo tempo mostra o que é o normal, o que seria o natural. Qual é a intenção do semeador? É ver isso de fato. Esse é o objetivo final do semeador. Ninguém sai semeando falando assim, tomara que caia em espinhos, tomara que caia em terreno pedregoso, tomara que caia à beira do caminho. Não, o nosso desejo de fato é isso, embora não dependa de nós. Mas o natural, o normal do evangelho, quando ele encontra um coração que recebe, que ouve e que toma para si e acredita, é frutificar. Esse é o grande normal do cristianismo. O grande normal, o grande padrão do cristianismo é um salvo vive a santificação. Este é o padrão das Escrituras. Eu não quero entrar aqui na discussão, porque não é o objetivo da parábola. O objetivo da parábola não é dizer, o primeiro, claro, Satanás tirou, então não é salvo. E esse segundo, esse terceiro, é salvo, não é salvo? O quarto, claro que é salvo, né? Ninguém duvida. Sabe, a gente começa a entrar em umas discussões que isso não é o objetivo da parábola. A parábola não está dizendo isso. Quem nós somos na parábola aqui? Para que Jesus está contando essa parábola? Para dizer, aquele que faz a vontade de meu Pai é como um semeador que semeia a palavra. Você não está aqui no papel de julgar. É Cristo que vai fazer a separação do joio do trigo. Você está lançando a palavra. Claro que o grande objetivo e o grande normal na vida de um cristão é que se ele é salvo, ele vai frutificar, ele vai viver uma vida de santidade. Às vezes pode acontecer algumas coisas na vida da pessoa, pode trazer momentos de desânimo, mas depois ele volta, pode passar por dificuldades, por aflições, pode passar por momentos, mas o grande normal é isso. Mas a ideia não é a gente olhar e falar assim, então vamos ver agora, essa pessoa está frutificando a 30, essa a 60, esse daí está à beira do caminho, esse daí... Tipo, a ideia não é essa, você não entendeu nada da parábola. A parábola é para dizer, qual é a sua tarefa? Lance a semente. Obviamente, essa não é a única tarefa do cristão. Mas perceba que interessante, quando Jesus está iniciando o seu ensino, iniciando o seu ministério público de ensino, de doutrina, ele inicia justamente com essa tarefa básica para todo mundo que faz a vontade de Deus. Lance a palavra. Deixa eu terminar então com algumas aplicações diante disso. Primeira delas, para lançarmos a palavra, nós temos que conhecer a palavra. Imagine um semeador saindo a semear sem sementes na sua pochete. Sabe, na sua bolsinha que ele leva aqui para semear. Imagine ele sai para semear e esqueci a semente.
Eu não estou dizendo para você andar com a sua Bíblia para tudo quanto é lugar, eu estou dizendo para você ser consumido pela palavra, para que você tenha versículos para dizer, para que você de fato saiba o que a palavra diz em momentos difíceis. Às vezes as pessoas vêm para a gente e falam assim, estou passando por momentos de dificuldade, não sei o que eu faço na minha vida, e você, nossa, complicado, né? Quem não passa por problemas, né? Porque assim, a gente não sabe o que fala. Tem gente que diante disso, assim, é difícil, né? A vida é ruim, a vida é difícil mesmo. Olha a oportunidade da palavra, semear a palavra, compartilhar a palavra. Mas, irmão, se a gente não tem a palavra consumindo as nossas mentes, os nossos corações, a gente vai ter várias oportunidades durante o dia em que a gente vai ficar olhando com aquela cara de paisagem, sem semear, quando está lá o terreno prontinho para semear. Independente do solo que você vai encontrar na sua frente. Mas nós temos que semear estando nutridos com esta palavra em primeiro lugar. Nós nunca semearemos se antes essa palavra não estiver nas nossas mentes, nos nossos corações. Claro que tem aqueles momentos que você se programa, faz um estudo bíblico com alguém, faz uma visita, prepara um estudo, leva um discipulado para alguém, mas nas grandes oportunidades que nós temos durante o dia, são aquelas oportunidades que você não programa, que surgem diante da nossa frente. Se a gente não tiver com a palavra nas nossas mentes, nos nossos corações, nós não teremos o que falar para essas pessoas. E nós não lançaremos a palavra. Agora, claro, a segunda aplicação é o quanto de palavra você já semeou esse ano. O quanto de palavra, o quanto você fez aquilo que é um básico de um cristão. O semeador sai a semear. Um discípulo vai pregar. É o básico. Assim, eu sou um cristão. Ok, você é um cristão, tarefa básica, semear a palavra. O quanto da palavra nós já semeamos? Eu estou dizendo só esse ano, né? Para ser generoso com a gente. Né? Não vamos puxar a capivara toda para trás aí, não. Né? Vamos só. O quanto da palavra, veja, às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas deste mundo, né? Planos, é tanta coisa que nos consome. Eu sei que de fato são coisas importantes, a gente tem que pensar nisso. Mas parece que passa semana, passa semana, vai semana, e no fim das contas a gente não fez aquilo básico da nossa vida de um cristão. A gente não compartilhou a palavra, a gente não semeou a palavra. A gente esquece da nossa tarefa primordial e essencial. Eu estou aqui neste mundo para semear e compartilhar a palavra. A última lição para nós aqui, se um dia o evangelho chegou ao seu coração e você recebeu a palavra, você creu nessa palavra, eu espero realmente que nós sejamos encontrados como este último solo. Aquele que recebe, ouve, recebe, toma para si, acredita, mas demonstra por meio da frutificação na sua vida. As pessoas veem a diferença que há na vida de um cristão. A pessoa vê, a rotina é diferente, o jeito de falar é diferente, as prioridades são diferentes, os gostos são diferentes, os nossos desejos são diferentes, não, o jeito que a gente conversa, enfim, nós temos uma vida que frutifica a Deus, exalta e glorifica o nome dele. Irmãos, eu espero que Deus tenha misericórdia de nós realmente, para que nós sejamos encontrados como esse último solo que está frutificando para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém.